Boa noite. Bolsonaro sanciona pacote anticrime. Defensor do projeto, Sérgio Moro, reconhece avanços, mas critica vetos como o que mantém o juiz de garantias. Mensagem de Natal. Em pronunciamento em Brasília, presidente exalta feitos do governo e ausência de denúncias de corrupção. Mensagem de paz. Em tradicional missa em Roma, Papa Francisco pede esperança ao continente americano. Papai Noel às avessas é preso nos Estados Unidos. Homem de barba branca rouba banco e distribui dinheiro em comemoração ao Natal. Em tempo de festas e celebrações, mercado de vinhos, espumantes comemora crescimento do setor. País registra aumento de 13% nas vendas. O Jornal da Gazeta volta em instantes com essas e outras notícias após o intervalo. Mesa Redonda Especial Melhores Momentos 2019. Vamos relembrar o que marcou nosso ano. Nós temos paredões marcantes, matérias especiais e convidados que fizeram muito barulho. Mesa Redonda, próximo domingo, 9 da noite. E no ano que vem tem muito mais Mesa Redonda para vocês. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Como é difícil superar a dor da perda de um filho. O meu morreu num acidente de moto. Resolveu acelerar mais do que devia. Ano passado, 366 motociclistas morreram no trânsito de São Paulo. Um por dia. Motociclista, respeite sempre o limite de velocidade. Ano passado morri, mas Hoje não. O movimento pela vida segura no trânsito. Não sabe mais o que fazer com as dívidas da sua empresa? Conheça o AJC Group, o maior fundo de Stressed Business do Brasil. Somos especialistas na administração de dívidas empresariais. Compramos a dívida da sua empresa. Saiba mais em ajcgroup.com.br ou ligue para o telefone 0800 591 2870. AJC. Cooperamos para um futuro sustentável e promissor. Promissoras foram atualizadas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Caspia. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união e de abrir o coração. Pra você que a gente faz. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você um ano novo demais. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. O que nos resta em um planeta que clama por socorro? Nós, da cidade de São Paulo, produzimos em um único segundo o equivalente a 138 quilos de lixo.
Qual a solução para um futuro mais sustentável? O Brasil tem quase 1 milhão de catadores de material reciclável. O que nos resta? A riqueza perdida no lixo. Neste domingo, 11 da noite. A Prefeitura do Recife afirmou que obras de contenção não teriam evitado o deslizamento que provocou a morte de 7 pessoas. Ontem, 2 casas foram soterradas após o desabamento de uma barreira de terra. A principal hipótese é a de que um cano tenha estourado e provocado a tragédia. A região não era considerada de alto risco para acidente causado por chuva. O tempo estava firme quando o morro desabou. O local fica próximo ao Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos, em Recife. Entre as 7 vítimas estão uma criança de 9 anos e um bebê de apenas 2 meses. 3 pessoas ficaram feridas. A Companhia de Saneamento de Pernambuco abriu investigação para apurar as causas do vazamento. Um menino de 10 anos morreu após um ataque de cães em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo. Testemunhas disseram que o menino entrou em um terreno para tentar recuperar uma pipa. Um rapaz de 20 anos que tentou ajudar também ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Pelo menos 2 animais foram sacrificados durante a tentativa de resgate. Um galpão na zona norte de São Paulo ficou destruído após um incêndio. Segundo os bombeiros, não houve vítimas. O fogo começou no fim da tarde de ontem e podia ser visto de longe. O galpão fica próximo à Via Dutra. No local, havia muito material de tapeçaria, colchões e outros itens inflamáveis. Cerca de 60 bombeiros em 19 viaturas ajudaram a combater as chamas. As causas do incêndio estão sendo apuradas. E que tal começar o ano novo com 300 milhões na conta, hein? Nada mal, né? Esse é o valor do concurso 2220 da Mega da Virada 2019, considerado o maior prêmio acumulado da história da loteria. Mas prepare-se, hein? Para ter os 300 milhões na conta, você precisará abrir mão de R$ 4,50. Esse é o valor da aposta mínima de um jogo de 6 dezenas, que poderá ser feito até às 6 da tarde do dia 31 de dezembro. O sorteio ocorre cerca de 2 horas depois. Em 10 edições da Mega da Virada, já foram pagos quase 3 bilhões de reais em prêmios divididos em todas as faixas de premiação. E essa aconteceu nos Estados Unidos. Um homem de barba branca, isso faz lembrar alguém, roubou um banco 2 dias antes do Natal. Mas em vez de guardar o dinheiro, preferiu jogar tudo para cima, enquanto desejava às pessoas que passavam em Colorado Springs um Feliz Natal. O Papai Noel às avessas, identificado pela polícia do Colorado como David Wayne Oliver, de 65 anos, foi preso logo em seguida numa lanchonete da cidade. O homem não estava armado no momento da prisão. Muitos transeuntes devolveram parte do dinheiro roubado ao banco. No entanto, segundo a polícia da cidade, milhares de dólares ainda estão desaparecidos. E falando em Natal, mais de 387 mil veículos já desceram a serra em direção à Baixada Santista desde o início da contagem do feriado. E a expectativa da concessionária é de grande movimentação para os próximos dias. A repórter Sabrina Pires está na central de monitoramento da Ecovias, de onde fala agora ao vivo. Boa noite, Sabrina. Qual é a situação das estradas neste momento? Oi, Laerte. Boa noite a todos. Olha, realmente, movimentação já começou. O pessoal saiu da festa de Natal e já pegou estrada. Tanto para descer para o litoral, quanto para voltar para a capital paulista, provavelmente quem vai trabalhar em quinta e sexta. E tem movimento, então, nos 2 sentidos, inclusive com ponto de parada. E olha só, dá uma olhadinha como é que já está ali a praça de pedágio na rodovia dos Imigrantes, pessoal já pegando fila. Dá para ver ali que a paciência começa a ser necessária para ir para a praia. Mas a gente vai falar porque ainda tem uma longa semana com muita estrada pela frente. Por isso que a gente vai conversar com o Felipe Martiniano, que é coordenador de tráfego da Ecovias. Já então está intenso, mas isso é esperado? Como é que está o movimento nesse feriado?
O movimento do feriado ele está dentro do esperado, né? Nós temos uma programação que nós realizamos e aprovada pelo Poder Concedente Artesp, e ele está dentro dessa programação inicialmente. Até às 20 horas a gente ainda espera um volume mais alto, tanto na subida quanto na descida, mas depois ele tende a se normalizar. Tradicionalmente, feriado de fim de ano, quando está se aproximando mesmo o Réveillon, a gente sabe que a estrada fica cheia. Tem um horário bom para o pessoal pegar a estrada para ir para o litoral? Isso, para esse feriado do Ano Novo, né, a concessionária indica aos seus usuários utilizarem o sistema amanhã, até por volta das 8 horas. Depois nós iremos fazer a operação descida. Né, e no domingo também é um bom dia, a partir das 14 horas, onde o volume também tende a ser menor. Pior horário, então? Sexta e sábado. Sexta à noite, então o pessoal vai deixar o último dia de trabalho, vai pegar a estrada, então não é uma boa. Tanto sexta quanto sábado nós estaremos com a operação descida, né? Vai estar durante todo o dia de sexta e até o final do sábado com essa operação em vigência, mas realmente é um momento onde o sistema vai ter mais veículos ali com destino ao litoral paulista. Felipe, a gente sabe que nesse tipo de feriado tem muita gente, tem fila, como a gente já acabou de ver, na praça de pedágio, em alguns outros pontos. O pessoal fica realmente parado na estrada. Como é que fica a questão da segurança pública? Quer dizer, é pública, mas como é que fica no caso da Ecovias, que tem aí esse papel também? A concessionária tem presta um apoio muito grande, né, para o policiamento rodoviário, e esse policiamento ele tem acesso a todos os equipamentos de monitoramento da rodovia, assim criando uma agilidade maior ao atendimento a ocorrências de segurança pública. Ou seja, tudo está sendo visto? Tudo está sendo visto 24 horas por dia. Felipe Martiniano, que é coordenador de tráfego aqui da Ecovias. E olha, uma dica também, antes de pegar a estrada, antes de sair de casa, dá uma olhadinha ali no site da Ecovias, ecovias.com.br. As câmeras que a gente está vendo aqui também estão online. Em tempo real, as pessoas conseguem ver qual que é o movimento, quantos carros desceram na última hora e se tem fila, por exemplo, no pedágio, se tem um trânsito muito complicado naquele momento. Então, essa é a dica. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Agradeço também ao Felipe Martiniano. E vamos saber agora como fica o tempo para quem vai viajar. Hoje o feriado de Natal foi de sol forte e calor em São Paulo. A máxima foi de 31 graus, com sensação térmica chegando aos 34. Vamos aos detalhes da previsão com a Fernanda Azevedo. O verão já dá as caras de norte a sul do país. O calor se faz presente em quase todas as regiões. Aqui o mapa de temperaturas máximas, ele mostra as ilhas de tempo bem abafado no interior do Nordeste, entre Tocantins e o Goiás e também no norte do Pará. As condições são favoráveis para chuvas nessas regiões, mas não é aquela chuva insistente, são temporais bem rápidos em pontos isolados. Tem chuva um pouco mais forte só nessa faixa escura entre Tocantins, Mato Grosso e o Pará. No sul e em São Paulo, o predomínio é da massa de ar seco, assim como no sertão nordestino. Vamos ver como o dia será amanhã em algumas cidades? Em Porto Alegre, por causa da onda de calor, amanhã a máxima pode chegar aos 36 graus. Mais quente que cidades que são tipicamente abafadas, como Boa Vista e Palmas, que tem máxima de 35. Mais quente também que Aracaju, com máxima de 32. Vamos até o mapa de São Paulo? A circulação dos ventos inibe a formação de nuvens de chuva sobre grande parte do estado nesta quinta-feira. Só no extremo norte, aqui na região de Franca, há condições para pancadas rápidas entre o início da noite e o finzinho da tarde. A temperatura por lá varia entre 19 e 29 graus. Na faixa leste, há condições para formação de névoa ao amanhecer no litoral. Mas em Santos, as condições são boas para quem vai à praia. Faz de 22 a 29 graus. Agora o tempo aqui na capital. Os próximos 3 dias serão de muito calor, mas a chance de chover é somente a partir de sexta. Amanhã faz de 20 a 30 graus, na sexta a máxima cai para 29, no sábado sobe de novo, vamos aos 31 graus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, será internado amanhã para o início da 5ª sessão de quimioterapia, de um total de 8. Como das outras vezes, o prefeito irá despachar do hospital durante o procedimento, que tem duração de 30 horas.
Bruno Covas realiza o tratamento de um câncer no cárdia localizado entre o estômago e o esôfago. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o pacote de leis anticrime, mas com vetos. O texto endurece a legislação. O ministro Sérgio Moro fez críticas a alguns pontos, mas disse que houve avanços. O texto aprovado pelo presidente é composto por 3 propostas diferentes. A do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a de juristas, encabeçada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ainda as sugestões aprovadas pelo Congresso. As principais propostas foram aprovadas, como o tempo máximo de prisão, que aumentou de 30 para 40 anos para qualquer crime. A permanência de presos perigosos em presídios federais, antes limitada a 360 dias, agora pode chegar a 3 anos, renováveis por mais 3. Também foi sancionado o fim da saída temporária da prisão para condenados por crime hediondo que resultou em morte. Sobre delação premiada, a partir de agora, nenhuma medida cautelar e recebimento de denúncia ou queixa-crime poderá ser decretada apenas com base em declarações do delator. Entre as novidades, a criação do chamado juiz de garantias, figura que já existe na Europa, por exemplo, e que acompanha o andamento do processo, mas ao final não julga. Ele tem como função garantir a legalidade das ações e os direitos individuais do suspeito. O ministro Sérgio Moro, que era contra esse item, explicou por meio de nota que só se opôs, segundo ele, por não estar claro como o Instituto vai funcionar, por exemplo, em comarcas com apenas um juiz. Moro, que apresentou o pacote anticrime em fevereiro, disse que o texto sancionado, em geral, contém avanços. A lei entra em vigor em 30 dias. De acordo com o Palácio do Planalto, os 25 vetos do presidente foram aplicados por razões de interesse público e inconstitucionalidade. Na volta do recesso, o Congresso poderá ainda reverter algum item negado pelo presidente. Entre os vetos, Bolsonaro não quis aumentar a pena de crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, cometidos na internet. A previsão era de que a pena triplicaria para esses casos. O presidente também não aprovou o trecho que aumentava a pena de crime de homicídio com arma de fogo de uso restrito ou proibido. A pena, que hoje é de 6 a 20 anos, iria pela proposta de 12 a 30 anos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Sérgio Moro vive um paradoxo. Com 53% de aprovação no Datafolha, é o ministro mais popular do governo. Mas Jair Bolsonaro, 23 pontos percentuais menos popular do que Moro, não perde a oportunidade de demonstrar que não passava de conversa fiada aquela história de que concedera uma carta branca ao titular da pasta da Justiça. Em pleno Natal, o presidente presenteou o ministro com mais uma desfeita. Ao sancionar a nova lei anticrime, Bolsonaro ignorou uma das principais sugestões de veto feitas por Moro. Contrariando o pedido do ministro, o presidente manteve no texto a figura do juiz de garantias. Trata-se de um magistrado que cuidará da instrução do processo, supervisionando as investigações e decidindo sobre medidas como quebra dos sigilos fiscal e bancário, escutas telefônicas, batidas de busca e apreensão e prisões provisórias. Hoje, o mesmo juiz que supervisiona o inquérito emite a sentença. Com a nova lei, caberá a um outro juiz decidir se o réu é culpado ou inocente. Num exemplo prático, se essa lei existisse quando Sérgio Moro dava as cartas na 13ª Vara de Curitiba, um outro magistrado teria decidido sobre o caso do triplex que levou Lula para a cadeia. Suprema ironia, injetou-se no pacote anticrime, elaborado por Moro, um artigo anti-Moro. Ao sancionar, Bolsonaro ignorou um alerta do ministro. Em 40% das comarcas do Brasil, há apenas um juiz. Ou seja, para que a nova lei seja implantada, será necessário contratar novos magistrados ou deslocar juízes de outras praças. Nas duas hipóteses, além de complicações operacionais, haverá novas despesas. Faltou informar de onde virá o dinheiro. Ao contrariar Sérgio Moro, Bolsonaro potencializou a impressão de que a investigação que encrenca o seu primogênito, Flávio, levou-o a se reposicionar no palco. O presidente já não enxerga certas posições de Moro como posições certas. No caso do juiz de garantias, Bolsonaro preferiu ficar do lado das duas bancadas que se empenharam para aprovar a novidade no Legislativo.
a bancada dos encrencados e a bancada dos cúmplices. Boa noite. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, vamos falar sobre crédito e o cenário econômico do país. Em meio às investigações contra o seu filho Flávio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ano termina sem qualquer denúncia de corrupção. Em pronunciamento de Natal, ao lado da primeira-dama Michele, ele citou ações de seu primeiro ano de governo. O governo mudou. Hoje temos um presidente que valoriza a família, respeita a vontade do seu povo, honra seus militares e acredita em Deus. Os números positivos da economia, a queda dos índices de criminalidade, o aumento significativo no número de turistas, o 13º salário do Bolsa Família, o sucesso do Enem e do nosso agronegócio, a Lei da Liberdade Econômica e as obras feitas pelos batalhões de engenharia do Exército bem demonstram os novos rumos do Brasil. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você deve ter sabido já que o Sérgio Moro está entre as 50 personalidades que mais desafiaram as instituições, segundo o jornal especialista em economia londrino, britânico, Financial Times. Financial Times é um jornal prestigiadíssimo no Reino Unido e na Europa, no primeiro mundo em geral, no mundo em geral. Quer dizer, o Sérgio Moro, que obteve recentemente na pesquisa Datafolha 53% de aprovação popular, também é o preferido em Londres. Londres não apenas respeita, mas venera o Sérgio Moro. Mas em Brasília, vocês acabaram de ouvir que primeiro o Congresso pegou o pacote anticrime do Moro. Foi uma grande vitória, viu? Quero dizer que nas condições do Brasil, nas condições da tentativa, como disse o nosso querido Josias, das bancadas dos cúmplices, né, e dos assustados, né, seria difícil que fosse aprovado tudo. Agora, não foram, né? Essa história aí do juiz de instrução é ridícula, é uma piada do Congresso. Então nós ficamos sabendo que o Moro está sendo, inclusive, visto meio de lado pelo próprio chefe. Não diria que é o caso de dormir com o inimigo, mas a gente pode dizer que se Londres venera Moro, o juiz da Lava Jato, Brasília o despreza porque o teme, né? Eu volto depois de amanhã, sexta-feira, direto ao assunto. Até. É tempo de comemoração. Os brindes de fim de ano aumentam o consumo de vinhos e espumantes. E o mercado comemora o aumento do consumo. O país registrou alta de 13% nas vendas no ano passado. Uma tampa que vira pingente. Mas olha, que a lembrança mais marcante é no paladar. Há um ano, essas duas amigas de Farroupilha, Rio Grande do Sul, passaram a produzir 6 tipos de espumante. A vinícola só faz este tipo de vinho, o preferido do brasileiro. O hábito de consumo de espumantes antigamente era muito mais restrito a pequenas comemorações, ao Réveillon, enfim. E hoje as pessoas já estão, né, tendo um hábito de consumo mais constante. Você facilmente vai encontrar num restaurante alguém tomando um espumante, na beira da praia, né, em momentos diversos. Dos mais secos aos doces, entre brancos e rosés, a dupla quer ampliar os números de quem entrou há pouco tempo nesse mercado. 300 pontos de venda e 70 mil garrafas da primeira safra. Ainda tem uma concentração no final de ano, nos meses de outubro, novembro e dezembro.
a gente fala de um consumo per capita a nível de mundo de 400 ml per capita ano por pessoa e no Brasil em torno de 120 ml. Mas a gente tem muitas oportunidades ainda de crescimento, mesmo com um consumo tão pequeno, é o segundo maior consumo do hemisfério sul. A gente só perde para a Argentina. De acordo com o Instituto Brasileiro do Vinho, as vendas no ano passado cresceram mais de 13% no país na comparação com o ano anterior. Apesar do potencial, o consumo per capita ainda é pequeno, cerca de 2 litros por habitante por ano. Isso dá menos de 3 garrafas. Em Portugal e na França, essa média é de mais de 50 litros por ano. Na Itália, mais de 40. O maior produtor brasileiro está há 30 anos no mercado. O grupo tem mais de 100 rótulos e produz 12 milhões de litros por ano. Além da própria Serra Gaúcha, onde há 3 polos de produção, a empresa já fabrica vinho na região do Rio São Francisco, no Nordeste, onde o clima para o cultivo é bem peculiar. No inverno, a temperatura noturna é por volta de 12 graus, 12, 13 graus, enfim, e a temperatura do dia é por volta de 25, 28 graus. Né? Essa amplitude térmica, inclusive, favorece muito a maturação dos taninos, deixando os vinhos mais equilibrados, mais elegantes, enfim. A marca exporta para 35 países, incluindo Europa e Ásia. Um dos entraves, porém, seriam as altas taxas tributárias. Em termos gerais, o vinho brasileiro recolhe 54% de impostos, né, diretos, indiretos e tal. Isso deixa o vinho, ele não fica, digamos, tão competitivo. Então acho que esse é um desafio que sem dúvida nenhuma, o Brasil tem. Para o diretor da maior feira profissional do setor, a tendência é de crescimento. Para ele, os consumidores têm ficado menos restritos aos padrões de harmonização, por exemplo. Por exemplo, você beber um refrigerante comendo um doce. Ele perde um pouco o açúcar, por uma bebida mais açucarada. Mas isso vai do paladar de cada um. Isso, quando a gente fala da harmonização, é mais uma questão de gosto, que é a percepção geral, mas existe a parte da individualidade de cada um. O que você gosta, tá valendo. E agora nossos destaques internacionais. Na tradicional mensagem de Natal, o Papa Francisco pediu esperança ao continente americano, onde várias nações passam por agitação social e política. Uma multidão se reuniu na Praça São Pedro, em Roma, para ouvir a mensagem de Natal do Papa. O pontífice elogiou os que se empenham pela justiça, reconciliação e trabalham para superar as crises e as formas de pobreza. E deixou uma mensagem para os povos da América, em especial para a Venezuela. Ele disse que o menino de Belém seja uma esperança para todo o continente americano, onde várias nações estão passando por um período de agitação social e política. Que ele encoraje o amado povo venezuelano em provação por suas tensões políticas e sociais e garanta que eles recebam a ajuda que precisam. Ao falar sobre conflitos atuais, o Papa citou a guerra na Síria, no Líbano e no Iraque e também lembrou dos que são perseguidos por causa da fé. Aos migrantes, o Papa direcionou pedidos de orações. Em uma das frases mais fortes da bênção, o líder católico disse que os mares e desertos atravessados pelos migrantes se transformam em cemitérios. Horas antes, o Papa já tinha celebrado a Missa do Galo no Vaticano. O pontífice defendeu o amor incondicional e gratuito ao próximo, inclusive diante das piores condutas como condição essencial para mudar o mundo e conquistar a paz. Em entrevista, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, que pediu refúgio à Argentina há quase 2 semanas, disse que as futuras eleições no país devem ser justas e livres. Evo Morales alertou sobre a necessidade de que alguns de seus aliados que foram presos pelo governo interino, que assumiu o poder após sua renúncia, serem libertados antes do pleito. Segundo ele, não pode haver eleições sem democracia. O ex-presidente afirma ser vítima de um golpe de Estado e disse que a solução para a crise na Bolívia
passa por uma política de reconciliação. No entanto, ele considera a aproximação com o governo interino como improvável, devido a uma perseguição que, para ele, vem sendo promovida por sua sucessora, a senadora Jeanine Áñez. Hoje, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente da Bolívia, Carlos Mesa, que se prepara para disputar nova eleição no ano que vem, diz que Evo perdeu apoio após a renúncia e destacou que o retorno de Morales ao poder é a volta da violência. O incêndio na cidade de Valparaíso, no Chile, destruiu cerca de 150 casas. Dezenas de pessoas foram retiradas da região. Não há informações sobre vítimas. O fogo começou numa floresta próxima à cidade, na véspera de Natal, e continua ativo. Cerca de 100 mil pessoas ficaram sem energia e 2 escolas foram transformadas em centros de abrigo para quem teve de abandonar suas casas. Os bombeiros de Valparaíso contam com o apoio de brigadas anti-incêndio, aviões e helicópteros da Corporação Nacional Florestal. No entanto, o trabalho de extinção do fogo está sendo dificultado pelos fortes ventos que atingem a região. A polícia investiga as causas do incêndio. Há suspeitas de que tenha sido provocado de forma criminosa. Iranianos voltaram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra a morte de um ativista e a tentativa de assassinato de um comediante famoso no país. A agitação foi grande em várias cidades do sul do país e na capital, Bagdá. Manifestantes organizaram um cortejo fúnebre em volta do caixão do ativista que morreu após a explosão de seu carro em um atentado no dia 15 de dezembro. Nos últimos 3 meses, as intimidações e assassinatos de manifestantes não pararam de aumentar. Na terça-feira à noite, o comediante Aus Fadil, cujo programa de televisão é amplamente assistido no Iraque, foi alvo de disparos que atingiram seu carro sem o ferir. Por causa da pressão popular, esta semana o parlamento aprovou uma lei que prevê uma reforma eleitoral, mas a medida não foi suficiente para acalmar os ânimos no país. Pelo menos 27 pessoas morreram e ao menos 10 ficaram feridas na ilha de Sumatra, na Indonésia, após um ônibus despencar de um barranco a 150 metros de altura. O ônibus saiu da estrada, caiu no barranco e só parou dentro de um rio. Algumas vítimas podem ter sido arrastadas pela forte correnteza. O acidente aconteceu perto da cidade de Pagaralã, em uma área íngreme e isolada, o que complica as operações de buscas por desaparecidos. Em entrevista especial de fim de ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou a ameaça feita pela Coreia do Norte. Trump disse que talvez a Coreia queria enviar um vaso e não um teste com mísseis. A ironia foi feita após o líder norte-coreano ameaçar os americanos com um presente caso não fossem retiradas as sanções contra o regime de Kim Jong-un. Talvez seja um presente. Ele vai me enviar um belo vaso e não um teste com mísseis. Pode ser que eu ganhe um presente legal. Não sei. Não dá nunca para saber. O regime de Kim Jong-un nunca detalhou que tipo de atitude tomará caso os Estados Unidos não retirem as sanções impostas contra a Coreia do Norte até o fim do ano. Especula-se que os tais presentes seriam um desenvolvimento de novos mísseis capazes de transportar uma bomba nuclear. No último domingo, Kim Jong-un se reuniu com a equipe do regime norte-coreano para discutir o aumento da capacidade militar no país, o que acendeu o alerta vermelho nos Estados Unidos e em aliados norte-americanos. Após encontros históricos entre os dois líderes, as conversas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão paralisadas. O governo de Hong Kong acusou manifestantes de terem estragado as festividades do Natal. Os protestos começaram na véspera de Natal e se estenderam até esta quarta-feira. Os manifestantes escolheram centros comerciais e locais com decoração natalina para chamar a atenção da mídia e do governo. A polícia usou gás lacrimogêneo e gás de pimenta para dispersar a multidão, até mesmo dentro de shoppings. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas durante a noite. O governo diz que os movimentos estragaram as festividades do Natal, atrapalharam a noite de turistas e o comércio local. Desde junho, Hong Kong enfrenta manifestações quase diárias que exigem reformas democráticas e uma investigação imparcial da atuação da polícia durante os atos.
E atenção, bruxos e trouxas, fãs das aventuras de Harry Potter. Na Avenida Paulista tem uma banca de varinhas mágicas. E nossa reportagem foi conhecer os segredos dessa produção cheia de encantos. Vamos rever agora uma das matérias exibidas este ano pelo Jornal da Gazeta. Numa noite qualquer, bem à vista de bruxos e trouxas, como são chamados os não bruxos no mundo da escritora J.K. Rowling, encontramos a banca mais encantada da cidade. Fica em plena Avenida Paulista, quase esquina com a Alameda Pamplona. Tem termo de permissão da prefeitura e pelo movimento já dá para perceber. É um negócio de sucesso. Eu vou levar duas, uma do Harry e uma da Hermione, porque eu tenho 2 filhos. Tenho só 5 varinhas daqui. Aqui encontramos as varinhas usadas pelos personagens do filme de Harry Potter. As mais procuradas são a do próprio personagem e de seus amigos. E a dos vilões também. Bem, você sabe quem. E aqui temos a varinha do Lord Voldemort, que é a varinha do vilão, né, do Harry Potter. E ela é muito diferentona, assim, tem a parte mais clara da madeira, né? E também chama muita atenção aqui. São, de alguma maneira, gêmeas. Podemos ferir, mas jamais matar um ao outro. No filme, Garrick Olivaras é o principal fornecedor das varinhas no Beco Diagonal. Aqui está. Em São Paulo, o título é do David, um apaixonado pelas aventuras dos bruxos. Ao lado da mãe, Maria do Socorro, quase todas as noites, ele vende as varinhas e outros objetos de cenas, como poções mágicas e sapos de chocolate. Comecei fazendo varinhas artesanais para amigos que faziam encomendas. Como meu pai tinha as ferramentas de marcenaria, então ficava fácil de eu pegar a madeira e confeccionar a varinha. E aí começou a crescer, um foi indicando um para o outro e aí acabou virando um sucesso e acabei trazendo aqui as varinhas para expor também para outras pessoas. Quem quiser também pode experimentar o chapéu seletor, que dirá qual a sua casa na Escola Mágica de Hogwarts. Grifinória! Vejo coragem em você e uma determinação que chega a ser teimosia. Já sei onde vou colocar. Grifinória! Para conhecer a produção das varinhas, a gente veio até a casa do David, que fica em Cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. E é aqui na cozinha de casa, inspirado por Harry Potter, que ele consegue produzir até 30 varinhas por dia. Elas podem ser feitas de aço ou de madeira, modeladas à mão com biscuit, uma massa para artesanato. Com a prática ficam prontas rapidinho. Mas para acelerar ainda mais a produção, David desenvolveu moldes em silicone. E para dar mais capricho ainda, ele monta caixas de madeira. Ele chega a vender de 6 a 15 por dia. Com o negócio prosperando, deixou o emprego em uma editora de livros para se dedicar exclusivamente à magia. Wingardium Leviosa. Isso. Oh, funcionou, tá? Ó. Feitiço de levitação. E a seguir, na entrevista do dia com Denise Campos de Toledo, vamos falar sobre crédito e o cenário econômico do país. A gente volta já já. Mesa Redonda Especial Melhores Momentos 2019. Vamos relembrar o que marcou o nosso ano. Nós temos paredões marcantes, matérias especiais e convidados que fizeram muito barulho. Mesa Redonda, próximo domingo, 9 da noite. E no ano que vem tem muito mais Mesa Redonda para vocês. E com a chegada das chuvas de verão, a Prefeitura traz informações sobre o tempo. Tempo de intensificação da limpeza e podas de árvores. Tempo de mais piscinões. Tempo de reforços na defesa civil. Tempo de monitoramento 24 horas. Tempo de colaboração da população. Operação Chuvas de Verão. Tempo de atenção. Prefeitura de São Paulo. É hora de
sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor, tempo de união e de abrir o coração. Pra você que a gente faz. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você um ano novo demais. Na Gazeta a gente quer felicidade e paz. Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Poupe dinheiro e esbanje saúde. Dê preferência às verduras da estação, mais baratas e muito mais saborosas. Anote aí, dezembro é época de cebolinha, erva doce, hortelã, orégano, rúcula, salsa e salsão. Todo dia é dia de fazer economia e comer bem. As mulheres nos dão tanto orgulho, né? E nesta quinta, eu tenho o prazer de mostrar para vocês a carreira da única mulher oficial general da Marinha, a contra-almirante Dalva Mendes. E tem as dicas do chefe Marcelo Nagata, para a gente preparar um bracholão de lagarto. Para encerrar a nossa tarde, vamos curtir os sucessos de Amado Batista. Não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. Mulheres é nesta quinta, às 2 da tarde. Segurar. Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o crédito no Brasil, o desempenho da economia neste final de ano. Eu converso com o Luiz Rabi, que é economista-chefe da Serasa Experian. Luiz Rabi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom, Luiz, nós tivemos oscilações aí na atividade econômica ao longo deste ano, não é? Começo de ano devagar, com alguns momentos até que se imaginou que a economia pudesse voltar a apresentar variações negativas do PIB, até teve pontualmente isso, se teve medo de uma recessão técnica. Inadimplência em alta, juros aí demoraram para cair, depois é que entraram nessa fase mais acentuada de queda. Qual o balanço que você faz hoje? Você vê consistência nessa retomada de final de ano? Primeiro falar um pouco do balanço do ano. Realmente, nós tivemos várias dificuldades, principalmente no primeiro semestre. Tivemos uma safra de arroz e feijão, né, que acabou gerando uma inflação de alimentos que foi a mais alta dos últimos 3 anos. Isso acabou impactando renda das famílias, gerando aumento na adimplência. Enfim, bem no começo, a gente nem lembra muito, né? Bem no começo do ano, né? Então, realmente, o começo do ano foi bem difícil, né? Porque realmente impactou o PIB do primeiro trimestre. Tivemos o desastre ali de Brumadinho também. Então, realmente, nós tivemos aí alguns choques na economia no primeiro semestre, que foram sendo dissipados, né, ao longo do ano. O cenário político também um pouco conturbado, a questão da reforma da Previdência, com mais dificuldade de se tramitar do que se imaginava anteriormente. Mas a partir da virada do semestre, as coisas começaram a entrar nos eixos. A reforma da Previdência avançou e foi finalmente aprovada, né, nas 2 casas. A inflação cedeu depois do choque de alimentos. E aí a economia começou a respirar um pouco mais, né? O Banco Central iniciou essa redução mais forte da taxa Selic, ou seja, da taxa de juros, e a economia está terminando o ano bem melhor do que começou, né? Agora, você acha que essa retomada teve mais relação com a aprovação da reforma da Previdência? Ou foi uma coincidência que depois da reforma da Previdência a economia entrou numa fase melhor? Ou o crédito, a redução do custo do crédito com a queda aí muito forte da Selic, que deu esse impulso maior? Na verdade, as duas variáveis, né? Porque no fundo nós estamos falando quando se fala de reforma de Previdência, nós estamos falando de política fiscal, né? E quando se fala em redução de juros, de política monetária. Então as duas, digamos, macropolíticas, tanto a política fiscal através da aprovação da reforma da Previdência, quanto a política monetária através da redução da taxa de juros depois da desinflação que começou a acontecer a partir de maio, acho que foi justamente esse conjunto, né, dessas duas variáveis que realmente fizeram a guinada na economia a partir do segundo semestre. Então, a redução de juros sim contribuiu,
principalmente para a aceleração da demanda por crédito e também da oferta de crédito, que voltou a crescer a 2 dígitos, oferta de crédito para o consumidor, né? E a reforma da Previdência dá uma certa racionalidade na política fiscal a médio e longo prazo. E confiança, né? E confiança é importante. Né? Restabelece a confiança, já temos aí algumas agências de rating já mudando o posicionamento em relação ao risco Brasil, né? Então as duas políticas, a fiscal sendo conduzida principalmente pela aprovação da reforma da Previdência e a política monetária com a redução dos juros, acabaram justamente contribuindo para essa retomada cíclica da economia. Ainda não é uma trajetória de crescimento. Não é sustentável de longo prazo. Ainda não é, né? Nós estamos, na verdade, numa recuperação cíclica, ou seja, recuperando aquilo que nós perdemos, né, e não só no começo do ano, mas aí nos últimos anos em termos de falta de crescimento econômico. Se vai de fato entrar numa nova tendência de crescimento econômico, mais duradoura, aí obviamente vai depender de um novo conjunto de reformas, né, que deverão ser encaminhadas aí pelo governo a partir do ano que vem. Uma parte já foi, a Previdência acho que era a mais importante, talvez até mais difícil delas, mas não é só a Previdência. Temos reforma tributária, nós temos toda a questão das privatizações, veja, por exemplo, a frustração com o leilão do pré-sal. Então, não é só a Previdência, não é só política fiscal e política monetária, há todo um entorno que nós chamamos de microeconômico, que tem a ver com eficiência da economia, melhora do ambiente de se fazer negócios, que vai sim, caso esse segmento avance também, aí sim nos colocar numa trajetória de crescimento mais duradoura. Você apostou muito nessa possibilidade de uma reforma tributária ser aprovada rapidamente, agora a gente percebe que na hora mesmo de discutir houve uma reação contrária dos agentes econômicos, tem uma preocupação, não é? E é porque há muitos interesses envolvidos, não só do governo federal, mas também dos governadores dos estados, né? Mas em alguns setores, por exemplo, serviços têm muito medo dessa reforma que já está no Congresso. Sim, porque você também mexe com setores ligados a mão de obras intensivas, né, a questão da desoneração da folha de pagamentos. O fato é o seguinte, né, essa reforma tributária, né, nós sabemos aí que há várias propostas sendo discutidas, mas no frigir dos ovos não vai ser uma reforma tributária que vai reduzir carga tributária. É uma reforma que vai dar um pouco mais de racionalidade na gestão tributária por parte das empresas, que hoje você tem aí basicamente um cipoal de leis e normas federais, estaduais e até mesmo municipais, que realmente geram um custo enorme para as empresas fazerem a sua gestão tributária da forma correta. Então mexe não com a carga tributária, mas com a eficiência da economia, né, para fazer com que o setor privado possa, né, recolher a mesma carga tributária, mas com menos custo operacional. Agora, tem essa preocupação, porque se tenta equilibrar sem aumentar a carga tributária, sem diminuir, porque o governo não pode abrir mão de receita, mas o setor que eu já citei, por exemplo, de serviços, ele tem muito medo de que nessa tentativa de se equilibrar a situação, eles passem a pagar mais. E eles estão fazendo uma pressão contrária a essa proposta que está lá no Congresso. Você acha que ela seria boa do ponto de vista de atividade, de simplificação mesmo? Veja, todas as propostas que estão no Congresso, né, pelo menos visam esse objetivo, ou seja, não é para diminuir carga tributária, é para melhorar a eficiência do sistema de arrecadação de impostos do Brasil. Claro que nessa negociação, né, você tem posições de vários lados. Você tem a indústria, né, tem uma certa posição em relação à unificação do ICM, nós temos o setor de serviços que é mão de obra intensiva e tem receio de mudanças tributárias que possam onerar muito mais a folha de pagamentos. Então você tem... mas o Congresso é para isso mesmo, ou seja, é ali que vai ser discutida, a reforma possível, né? Tem a questão da tributação de dividendos, né? Se discute também a tributação em cima de alguns instrumentos financeiros, como LCI, LCA. Então, assim, vai ser na negociação, né, como foi na reforma da Previdência. Alguém pode não perder. Foi a reforma ideal, não foi a melhor reforma, até que a questão da capitalização ficou de fora, a questão dos estados também entrou via uma PEC paralela. Mas eu acredito que, independentemente de cada setor, né, eu acredito que é possível o ano que vem se gerar uma reforma tributária que gere um pouco mais de racionalidade
para a economia como um todo. Né? E você consiga com isso ter um novo salto de qualidade, diminuindo o custo à média, né, para as empresas da gestão tributária. Isso está dentro daquela expectativa de uma melhoria de ambiente de negócios, o que passa também pela simplificação tributária. Não, com certeza, passa por uma série de elementos, né? Passa pela reforma trabalhista que já foi feita, por exemplo. Passa pela reforma tributária que precisa ser feita. Passa pelas privatizações, né, que ainda não foram feitas. Melhoria de serviços em geral, infraestrutura. Principalmente infraestrutura, de portos, aeroportos, de estradas, de ferrovias. Né, de energia elétrica, nós só não tivemos apagão em 2015, porque a economia estava em recessão. Se nós tivéssemos em 2015... Se nós tivéssemos crescido em 2015, o quanto nós também vínhamos crescendo em 2012, 2013, ia faltar energia elétrica em 2015. E ainda tem risco de apagão, né? Tem risco, claro. Se houver uma aceleração mais forte. Mas é um setor que necessita de investimentos de geração, de transmissão, de forma urgente, né? E vai vir da iniciativa privada. O setor público não tem recursos próprios para investir em infraestrutura. Então, esse é um setor crucial da economia, né, que tem que ser colocado para andar, para valer a partir do ano que vem. Né? Não só a questão tributária, mas também todo esse conjunto ligado a privatizações e concessões focados na infraestrutura. Aí sim, a gente vai poder falar que, de fato, nós estamos construindo um caminho de crescimento duradouro, né, com a macroeconomia, digamos, reequilibrada com a reforma da Previdência, mas com a microeconomia também ajudando, que tem a ver com uma melhora do sistema tributário, o ambiente de fazer negócio e com as privatizações, aí sim a gente vai poder falar de um novo ciclo de crescimento sustentado de longo prazo. Agora, Luiz, você falou que o governo não tem recursos para investir o que deveria investir na área de infraestrutura, por exemplo. Agora, a gente vê que essa reação do crescimento foi sem a participação do governo. O consumo do governo diminuiu, ele não está investindo, ele segurou o que foi possível, inclusive repasses para áreas aí prioritárias. Então, tem uma participação muito forte, por exemplo, do consumo, mesmo com o desemprego elevado. E eu queria saber dos indicadores que são apurados pela Serasa, como é que você vê a evolução da condição do consumidor? Você acha que ele está numa fase de recuperação mesmo? Sim, o consumidor realmente ele foi atingido por aquela inflação mais alta do começo do ano. Ainda tem muito desemprego na economia, nós estamos falando aí de um desemprego de 11,5% da mão de obra, estávamos em 14%, já caiu, mas ainda é muito alto. Né? Mas o fato é que, aos poucos, o consumidor está começando a reequilibrar as suas contas. Né? Por quê? Porque, primeiro, a taxa de juros caiu, e caiu bem, e isso facilita as renegociações. Né? Segundo, o consumidor está mais, digamos, comedido nas suas despesas. Então, acho que a crise econômica que começou lá em 2012 e avançou ali até 2016, 2015, acho que deu um pouco mais de sensatez do consumidor na hora de se endividar. Nós sabemos, né, que houve na economia brasileira entre 2008 e 2012 um grande ciclo de endividamento do consumidor, principalmente no mercado de veículos, que gerou uma inadimplência gigantesca no sistema, gerando prejuízos no sistema financeiro, para os consumidores. Acho que isso também foi um aprendizado. Né? E agora, com o cadastro positivo entrando, né, para valer a partir de janeiro, né, aí sim nós vamos ter condições de ter um consumidor monitorando a sua, digamos, gestão financeira, ou seja, a sua pontuação de crédito, o seu score, que vai ser o principal balizador do mercado de crédito daqui para frente. É a nota do pagador. É a nota do pagador, né? Porque com o cadastro positivo, justamente essa pontuação, esse score, que vai ser, digamos, o grande termômetro, né? Se aquele consumidor realmente merece um crédito, a que prazo, a que taxa e a que condições. Agora, você acredita que um bom pagador, ele vai ter acesso à linha mais barata? Porque normalmente a pessoa que tem uma boa conta no banco é que consegue crédito mais fácil. Geralmente é quem não precisa, né? Que tem acesso a crédito mais fácil. Não, o problema é o seguinte, né? Hoje nós temos no Brasil, por exemplo, nós temos no Brasil pessoas que pagam as suas contas, né? Não são inadimplentes, né? Mas não têm acesso a crédito por absoluta falta de informação, né? Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego e está se virando como autônomo, né? Foi lá, está trabalhando como motorista de aplicativo, por exemplo. Né? Não tem um comprovante de renda mais. Né? A renda dele é praticamente gerada naquilo que ele mesmo produz. Mas né? aí o sistema vai avaliar, vai pegar mas aquela essa nota? pessoa paga a conta de água, luz, telefone, paga a sua fatura do cartão.
E isso vai montar uma espécie de comprovante de rendimento, né, ou comprovante de capacidade de pagamento, e vai ser possível essa pessoa ser avaliada, que hoje você não tem, né, nenhuma informação a respeito disso. Com o cadastro positivo reunindo essas informações de pagamentos, né, sendo inseridas dentro dos modelos de score, de pontuação de crédito, pessoas que hoje estão absolutamente afastadas ou alijadas do mercado de crédito, nessa situação, são 23 milhões de brasileiros, vão passar a ser enxergados com outros olhos. Não é? Agora, a pessoa que é inadimplente porque, de uma forma involuntária, porque perdeu o emprego, mas ela tenta segurar ao máximo as despesas dela e manter os pagamentos, na hora de se definir a nota, ela pode conseguir uma avaliação boa, mesmo ter aquela dificuldade? Eu pergunto porque eu já vi empresários, por exemplo, falando que eles têm de vender para empresas menores e tal, mesmo que tenha inadimplência, porque senão não consegue. Ele sabe que a pessoa passou por uma dificuldade momentânea e demora para se reabilitar. Sim, então, o que acontece hoje? Como o sistema hoje não lê a informação positiva, só lê a informação negativa, fica todo mundo nivelado por baixo. Ou seja, basta o cidadão ter apenas uma negativação, né? De repente, nome na Serasa, está com o chamado nome sujo, basta ter uma negativação para a pontuação dele ir lá para baixo. Né? Porque tudo aquilo que ele paga, vamos supor que ele paga 10 contas por mês, ele não pagou aquela, né? Uma conta lá, uma conta empréstimo, um empréstimo que seja. Como as 9 não entram a favor, né? No sistema negativo, né? Só vai entrar agora a partir do positivo, mas como hoje ainda não entra, né? A pontuação dele vai lá embaixo, ele fica sem acesso a crédito. E o que os empresários fazem, os bancos fazem? Tem que colocar a taxa de juros lá em cima, né? Se forem querer fazer negócio com essa pessoa, com essa empresa, porque isso vale tanto para a empresa, pessoa física quanto pessoa jurídica, coloca a taxa de juros num patamar mais alto do que aquela pessoa mereceria, ou aquela empresa mereceria, justamente para cobrir uma incerteza que hoje não consegue ser enxergada, né? Com o cadastro positivo, isso cai por terra, né? Todos os pagamentos que as empresas fizerem, os consumidores também, vão contar a seu favor, porque aí sim, essa pessoa paga 10 contas e não pagou uma. Então é diferente de uma pessoa que não paga nenhuma, ou que não pagou nenhuma. Porque quem não paga uma conta ou quem não paga 10 contas é negativado da mesma forma. E tem o devedor hoje é assim da mesma forma. Né? Hoje você não consegue diferenciar o devedor quanto mais daquele que escorregou. Exatamente. A partir do ano que vem, não, a conversa é outra. E é isso que vai, como já tinha comentado, aumentar o acesso a crédito para quem hoje não consegue provar que é bom pagador. Né? Vai distinguir quem é mau pagador daquele que é um bom pagador, daquele que escorrega de vez em quando, né? Que precisam ser tratados de forma diferente, isso vai ser possível. Né? E também tem outra, vai aumentar a competição dentro do sistema bancário de uma forma absurda, porque hoje, por exemplo, uma pessoa que tem conta num banco A, só o banco A sabe qual que é o seu comportamento, qual o comportamento dela. Se ela for tomar crédito num banco B, porque o banco B está oferecendo uma taxa mais baixa do que o banco A, o gerente lá vai, cara, não te conheço, abre uma conta aqui, daqui um ano a gente volta a se conversar. Né? Agora ele vai ter acesso. Agora não, né? O gerente do banco dele vai poder consultar o score daquele consumidor, vai ver, putz, ele tem um score de 800 pontos. Então vem cá, vamos, vamos lá. Vamos sentar aqui, a gente pode conversar. Certo. Então vai aumentar os melhores clientes e às vezes nem os tão melhores assim vão ser disputados pelos bancos. Não só pelos bancos, mas por todo esse conjunto de novas instituições que estão chegando no mercado, as fintechs, cooperativas de crédito. Então, realmente, o mercado de crédito vai passar por uma revolução a partir de janeiro. Isso vai ser muito bom para aumentar a concorrência, taxas mais baixas para o consumidor e menor inadimplência dentro do próprio sistema. Perfeito. Nós ouvimos aqui o Luiz Rabi, que é economista da Serasa Experian. Luiz Rabi, muito obrigado. Uma boa noite. Eu agradeço e boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Além de rever nosso conteúdo, você ainda recebe um alerta momentos antes do jornal começar. youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma boa noite de Natal para você. Nesta quinta, 10h30 da manhã, o Revista da Cidade fala sobre a violência doméstica. Não perca!